Senhor Secretário Provincial da UNITA na Huila, Senhor Secretário Provincial do Para Já Servir Angola na Huila, Senhor Secretário Provincial do Bloco Democrático na Huila, distintos convidados, senhoras e senhores jornalistas, população da Huila. Em nome dos deputados, dos assessores, assistentes e funcionários do Grupo Parlamentar da UNITA, queremos expressar de viva voz os nossos agradecimentos, o nosso reconhecimento pela calorosa recepção da delegação de deputados, ou melhor, delegação do Grupo Parlamentar da UNITA, à província da Huila, em especial à cidade de Lubango. O nosso muito obrigado pela vossa recepção. Tem-se dito que a competição política é essencial para o funcionamento de uma democracia saudável, pois serve como veículo para a participação política. Nos regimes em transição democrática, como é o da Angola, Angola ainda não tem uma democracia consolidada, a promoção de uma relação forte e de proximidade entre os deputados e os eleitores é crucial para promover bons resultados nos desafios eleitorais. Angola vive uma crise generalizada, que aconselha o Grupo Parlamentar da UNITA a realizar jornadas nas comunidades, junto do povo, para sentir o pulsar do povo e atualizar as medidas políticas e legislativas para tirar o país da crise geral em que o regime da situação o envolveu. Os angolanos estão desesperados e profundamente desiludidos com os incumprimentos das promessas eleitorais do regime. Para piorar a situação, ao invés de implementar as autarquias locais nos 164 municípios do país, o regime aprovou a Lei da Divisão Política Administrativa e aumentou o número de municípios para 326, com o propósito de retardar a realização material das autarquias locais. Não satisfeito com a divisão política administrativa, o regime aprovou leis para coartar as liberdades democráticas dos cidadãos em nome da segurança nacional. As leis aprovadas pelo regime não visam promover a liberdade, a dignidade e a prosperidade das pessoas. O quadro sombrio em que o país vive é delicado e aconselha-nos a consultar diretamente o povo para constatar in loco qual é a atual vontade das pessoas. Por esta razão, vamos realizar a jornada nas comunidades da província da Huila, uma amostra da população angolana. Vamos ouvir e escutar a voz do povo. Vamos sentir o pulsar dos mais velhos e dos mais jovens. Vamos dialogar com as associações, com os sindicatos, com os líderes comunitários, com os trabalhadores em geral. Vamos ouvir também os investidores, os desempregados e os empregadores, os estudantes e os professores. Vamos dialogar com todos, inclusive com as autoridades tradicionais, autoridades eclesiásticas e autoridades do Estado. O Grupo Parlamentar da UNITA precisa confirmar o sentimento do povo, suas expectativas e frustrações. Isso faz-se ouvindo, dialogando extensivamente com ele, para determinar como nós, deputados da Assembleia Nacional, podemos ser úteis ao povo nesta terceira sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional, que começa a 15 de outubro. Vamos fazer nos termos da Constituição e da lei.
O objetivo geral destas jornadas nas comunidades é promover a qualidade da representação e fiscalização efetivas dos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA para a construção de uma Angola livre do medo, da fome e da pobreza. Objetivos específicos: aprofundar o conhecimento da realidade política, social, econômica e cultural da província da Huila. Dialogar com as autoridades do Estado, portanto, dialogar com as autoridades locais do Estado sobre as prioridades da governação. Dialogar com as entidades representativas da sociedade civil, incluindo os sindicatos, as organizações não governamentais, as autoridades tradicionais e as autoridades eclesiásticas. Fiscalizar o nível de execução física e financeira dos programas de investimento público, em particular dos projetos concretizadores do Plano de Intervenção, do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, vulgo PIM. Partilhar com os munícipes a visão da UNITA, Frente Patriótica Unida, sobre as prioridades do Estado e as vias para a construção da estabilidade. Sexto, conviver com os cidadãos das sedes municipais e comunais da província da Huila. Como disse o secretário provincial da UNITA na Huila, nós vamos trabalhar nas 14 sedes municipais e só não vamos trabalhar em 5 sedes comunais. Quais são os resultados esperados com esta realização, ou melhor, com a realização das jornadas nas comunidades? Primeiro resultado, representação efetiva do povo. Nós, deputados da Assembleia Nacional, do Grupo Parlamentar da UNITA, não nos representamos a nós mesmos. Nós representamos o povo. Representamos as suas expectativas. Representamos as suas necessidades. Também representamos as suas frustrações. Profundo conhecimento da realidade política, econômica e social da província da Huila. Sabemos que a província da Huila é a segunda província do país em termos de população. Mas também a província da Huila é aquela que apresenta os níveis de pobreza mais altos. Na Huila morre-se de fome. Na Huila morre-se por causa da pobreza. Mas a Huila tem um enorme potencial econômico. Portanto, precisamos conversar, precisamos dialogar com as entidades representativas para identificarmos em conjunto as principais prioridades que deverão ser defendidas pelos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA em sede de discussão, primeiro na generalidade e depois na especialidade da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado de 2025. Diálogo inclusivo com as autoridades locais do Estado e entidades representativas da sociedade civil. É importante para nós, representantes do povo, estarmos bem informados e, sobretudo, consolidarmos o vínculo entre nós e as entidades representativas locais, sejam elas do Estado ou privadas. Fiscalização efetiva da administração pública, direta e indireta do Estado. Muitas vezes, quando falamos da fiscalização, infelizmente as autoridades locais fogem dos deputados como o diabo foge da cruz. Mas queremos deixar bem claro, só há deputado, só há Assembleia Nacional, se a Assembleia puder exercer efetivamente as suas 3 tarefas fundamentais: representar, legislar e fiscalizar. Legislar não basta fazer muitas leis, mas é importante que as leis sejam justas.
as leis efetivamente possam transmitir os interesses das pessoas, os interesses dos cidadãos. A fiscalização. Aquele que gera dinheiro público não está a gerir dinheiro próprio. Está a gerir dinheiro de todos nós. Então, o dinheiro que o governo tem à sua disposição, falo primeiro por via de uma autorização da Assembleia Nacional e em nome do povo. O dinheiro não é do governo, o dinheiro não é do Presidente da República, o dinheiro não é dos ministros, não é dos administradores, não é dos governadores. O governo, o dinheiro é de todos nós. Por isso, compete aos deputados fiscalizar como o dinheiro de todos nós está a ser gerido. É importante exercer a fiscalização. E dizemos, fiscalização efetiva. Desde o princípio, aprovação da autorização, até o fim, prestação de contas. Partilhar a visão da governação com os parceiros sociais do Grupo Parlamentar da UNITA. O Grupo Parlamentar da UNITA assume-se como defensor dos principais interesses do povo angolano. O Grupo Parlamentar da UNITA assume-se como defensor, protetor dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. O nosso único interesse é a dignidade, a prosperidade e a felicidade das angolanas e dos angolanos. A única meta que o Grupo Parlamentar da UNITA persegue é a dignidade, a prosperidade e a felicidade dos angolanos. Os Estados são livres de estabelecer relações com outros Estados. As relações entre Estados são feitas na base de interesses. Nos próximos dias chega a Angola, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos vem em representação e em defesa dos interesses dos Estados Unidos da América. Mas queremos deixar bem claro a posição do Grupo Parlamentar da UNITA. Nós, os angolanos, temos os nossos interesses. O nosso primeiro interesse é a liberdade em Angola. O nosso interesse é a democracia. O nosso interesse é o respeito pelos direitos humanos fundamentais. O nosso interesse é a boa governação. O nosso interesse é a justiça social. O nosso interesse é o angolano ter direito a o mínimo 3 refeições por dia. O nosso interesse, nenhum angolano deverá morrer de fome. Se a visita do presidente Joe Biden contribuir para a boa governação, para a consolidação do Estado Democrático de Direito, contribuir para o respeito dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, o presidente Joe Biden é bem-vindo. Se contribuir para a concretização da dignidade dos angolanos, a prosperidade e a felicidade dos angolanos. Se a visita do presidente Biden contribuir para o reforço do Estado autocrático, o Estado ditatorial, que pretende se consolidar nos últimos dias em Angola, a visita não será bem-vinda. Fique muito bem claro. Ninguém pode menosprezar a importância dos Estados Unidos no contexto das relações internacionais. Ninguém descola isso. Estamos a falar do presidente dos Estados Unidos, a maior potência mundial. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista industrial e do ponto de vista também militar. Mas nós, na nossa terra, temos os nossos interesses. Queremos transmitir ao presidente Joe Biden que a democracia em Angola está ameaçada. Uma mensagem para o presidente dos Estados Unidos da América. A democracia em Angola está ameaçada. As liberdades estão ameaçadas. A boa governação deixou de existir. A corrupção está a se consolidar em Angola. Angola, nesse momento, tem presos políticos. Queremos ouvir o presidente dos Estados Unidos da América a tomar uma posição pública
de condenação ao Estado autoritário, de condenação à má governação, de condenação à corrupção e de condenação à perseguição aos ativistas e aos adversários políticos. Se assim o fizer, o senhor presidente Joe Biden será muito bem-vindo em Angola. Esta mensagem sincera e genuína dos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA ao presidente dos Estados Unidos da América. Aos senhores deputados, a partir de amanhã começa, de facto, a nossa jornada de campo na província da Huila. Vamos arregaçar as mangas, vamos conviver com os cidadãos, vamos trabalhar para estarmos em melhores condições de defendermos os interesses do nosso povo. Termino tal como nós começamos. O único interesse do Grupo Parlamentar da UNITA é que os angolanos vivam com dignidade. Os angolanos tenham prosperidade, os angolanos tenham felicidade. Muito obrigado. Terminada esta primeira parte, vamos ter um intervalo de 10 minutos para agradecermos a presença dos estimados jornalistas e os senhores deputados, depois dos 10 minutos, voltam à sala para trabalhos internos. A todos, continuação de muito boa tarde. Girassol.